inseriu novamente, digamos, deixou muito claro esse posicionamento. Não é um pedido para anular as eleições, não é um pedido que inclui o primeiro turno, porque a própria equipe do PL não percebeu, não conseguiu constatar isso no primeiro turno. Houve um reforço de técnicos para o segundo turno e aí eles descobriram justamente esses problemas todos. Bom, diante disso tudo, vou trazer agora aqui, o Serrão está conosco. Serrão, seja bem-vindo. Também, o Zé Maria está conosco também, Demetrios? Tá. Zé Maria Trindade também, tá? Todos na tela aqui. Começo contigo, Serrão. Está muito clara a posição do partido, foi reforçar o que disse ontem com mais detalhes. Claríssima. Saudações ao Alberto Piotto, saudações aos manés, né? Agora tem que falar dos manés. Foi muito claro, o pedido do PL é claríssimo, só entende quem não quiser não entender. Na prática, o que o PL deseja é que o Tribunal Superior Eleitoral, provocado por sua própria resolução que regulamenta a eleição, considere anulados os votos nas urnas, que são 59% das urnas, que não permitem a auditagem do tal log. É isso. Ou seja, essas urnas em que não permitem essa auditagem foram as urnas que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. 40% das outras urnas, a vitória de Jair Bolsonaro fica consagrada. Então o que o PL quer tem de valer, o TSE tem de reconhecer, aí é o problema, o TSE é que tem de reconhecer que não pode ser considerada aquela urna em que ela não aceita o log auditável. Então essa vai ser a grande polêmica. O TSE vai aceitar esse tipo de argumento? É isso que vai a julgamento. É essa a provocação lógica, matemática. Então, se o TSE aceitar, quem vence a eleição é Jair Bolsonaro. Se o TSE disser que não aceita esse recurso extraordinário do PL, vale o que ficou proclamado no resultado geral com todo o conjunto de urnas eletrônicas. É simples assim. Então, essa é a polêmica. Demoraram aí 40 minutos para isso ser resumido em poucas palavras. Zé Maria Trindade, bem-vindo novamente. Zé, o advogado foi muito claro do PL em deixar Marcelo Bessa, é o nome dele, né? O doutor Marcelo Bessa, dizendo que não há mais questionamentos, inclusive em quem está reclamando do relatório do PL, de que há um erro sim de log nessas urnas mais velhas. Isso ninguém mais discute. O que se discute sim, e aí ele chama de discrepância no entendimento do que pensa o PL, que esses resultados não podem ser considerados, de outros críticos quais seriam as consequências desse erro especificamente de log das urnas. Isso está muito claro na posição do partido. E, claro, está chamando o TSE para se manifestar diante do que Valdemar Costa Neto chamou de uma mancha no resultado eleitoral. E uma mancha na história. Olha, Piotto, Valdemar Costa Neto é o presidente do maior partido do país a partir de fevereiro, ou seja, um partido forte. E mesmo assim a gente vê o cuidado, o temor ali quando se fala em justiça eleitoral, quando se fala em ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, antes de ir para essa reunião, a conversa era a seguinte: olha, não quero anular nada, não vou pedir troca de ninguém, eu vou apresentar um pedido que é uma demanda do grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, e o Tribunal Superior Eleitoral que decida. Sobre essa história de primeiro turno, eu fiquei impressionado com a rapidez com que Alexandre de Moraes deu aquela resposta que é uma ameaça. Ou você coloca o primeiro turno na jogada, ou eu rejeito, não aceito a inicial. É a mesma coisa, um nome técnico bonitinho para dizer vou jogar isso no lixo. E como você disse, há condições técnicas, comprovações técnicas de que as urnas antigas, elas têm fragilidades. Sobre essa história do código-fonte, isso é grave demais, é a origem de tudo. As urnas são auditáveis a partir da instalação nas sessões eleitorais. Ali elas recebem os votos e depois se faz a apuração em cada urna.
não é o TSE que apura. A partir dali, tudo pode ser auditável e foi a auditoria que fez o Tribunal de Contas da União. A dúvida está antes, ou seja, até a urna chegar exatamente no local da votação. E o PL traz dados muito importantes. Urnas com números repetidos, ou seja, impossível identificação técnica e principalmente esta história de revelar voto. Não se pode revelar voto, nem mesmo identificar o eleitor no momento do voto. E aí o presidente do PL está dizendo o seguinte: são essas as nossas considerações, a história vai cobrar isso da Justiça Eleitoral e não podemos fazer nada além disso. E é evidente que sim, não pode. O partido pode apresentar o pedido e agora está nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral. As provas técnicas de que há dificuldades e fragilidades nas urnas estão aí. E agora os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E muitos, como o vice-presidente, a pergunta foi respondida, disse que isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Esta é a tendência, como vários outros pedidos do PL, o partido do presidente, durante a campanha eleitoral. Então aí estão os dados técnicos, reforçados politicamente pelo presidente, que respondeu perguntas, e agora é o TSE. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.